Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Essa é a parte 2 da histologia tecidos musculares, ok? Bora lá? Bom, paramos aqui falando sobre componentes do miócito. O que nós vamos encontrar aqui em componentes do miócito? Veja só. Está a minha canetinha, ok. Ó, a membrana plasmática na célula muscular tem um nome diferenciado, chama-se sarcolema. A palavra sarco vai estar sempre relacionado com o músculo, tá? Então, sarcolema é a mesma coisa que membrana plasmática. Sarcoplasma é a mesma coisa que citoplasma, só que para a célula muscular, ok? Túbulos T. Esses túbulos T são extremamente importantes. Eles são umas dobras da membrana plasmática perpendiculares à miofibrila. O que quer dizer isso aqui? Pense que eu tenho aqui, ó, as minhas miofibrilas de actina e miosina. Aqui nós temos a membrana plasmática. De tempos em tempos ela faz esta dobra, como se fosse uma invaginação, tá? E praticamente toca nessas miofibrilas. Isso forma um túbulo T. Por quê? Veja, ó, parece um T, tá? Descendo da membrana até as miofibrilas. Vocês vão entender o porquê, qual a importância desses túbulos T daqui a pouco. O retículo endoplasmático, aqui ele chama-se sarcoplasmático. E na verdade é o retículo liso. Nós já comentamos aqui, né, que retículo liso, L de lipídio, o retículo liso ele tem importância também de desintoxicação do organismo, tá? E neste caso, na célula muscular, o retículo liso ele tem uma função importante de armazenamento de cálcio. Esse cálcio vai ser fundamental para a contração e ele vai ficar armazenado no retículo liso, tá? Vamos lá. E além disso, dentro do músculo nós temos mitocôndrias, muitas mitocôndrias, porque elas são responsáveis pela produção de ATP, tá? O ATP que é a energia gerada a partir da respiração celular e é muito utilizado na contração. O glicogênio, que é a reserva energética do músculo, nós não temos gordura no músculo, tá? E sim glicogênio, que vai ser convertido em glicose para que haja a produção e utilização pelo músculo. Lembrando que a quebra do glicogênio em glicose é estimulado pelo glucagon e é chamado de glicogenólise. A formação de glicogênio a partir da glicose é estimulado pela insulina, tá? E é chamada de glicogênese. Porém, a insulina ela só estimula a formação hepática, tá? Na verdade, a quebra, o glicogênio hepático nesse caso, tá? Mioglobina é a hemoglobina presente no músculo. É aquela hemoglobina que tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina do adulto, tá? Então a hemoglobina do adulto é menos afim pelo oxigênio do que a mioglobina. Então quando essa hemoglobina passa próximo à mioglobina, ela cede O2 para a mioglobina, fazendo assim a oxigenação do músculo. E tem também a fosfocreatina. A fosfocreatina, que muitas vezes a gente vê os suplementos, né, das academias falando apenas de creatina, é a principal fonte de ATP do músculo. A gente pode muitas vezes achar que a principal fonte de ATP é a respiração celular, mas o ATP que é gerado na respiração celular, ele dura alguns segundos de exercício, tá? O exercício mais intenso, mais forte, ele é gerado, a energia, na verdade ele é recarregado, os ATPs utilizados são recarregados através da fosfocreatina, que cede um fosfato para eles, tá bom? Dando continuidade aqui. Então esse seria o desenho da nossa fibra muscular, o nosso, como eu falei na aula passada, o nosso FINE, tá? Nossa aula prática, né? Tem o FINE. Essa parte branca é a membrana sarcoplasmática ou sarcolema, tá? Aqui nós temos o núcleo, lembra que eu falei que o núcleo está deslocado para a periferia, assim como as mitocôndrias estão deslocadas para a periferia, porque o centro da fibra muscular basicamente são filamentos de actina e miosina chamadas de miofibrilas, tá? Aqui dá para ver o túbulo T, ó, que é a membrana plasmática, ela dobra, vai lá para baixo entre as miofibrilas. Isso aqui é o retículo liso, é o retículo sarcoplasmático que armazena cálcio, tá? Então acho que deu para identificar aí todas as estruturas da fibra muscular, tá?
E aqui eu vou mostrar para vocês como as miofibrilas de actina e miosina estão organizadas para a gente poder entender o funcionamento da contração. Então, a unidade de contração do músculo chama-se sarcômero. Lembra que a palavrinha sarco sempre está relacionada a músculo. Ou miômero. Miômero também, miocárdio, tá? Miócito. Mio também tem a ver com a palavra, a ver com o músculo, ok? Nós vamos ter aqui, ó, o sarcômero, ele é delimitado pela linha Z. Então é como se existisse duas linhas que delimitassem o sarcômero. Então aqui seria Z, aqui seria Z, tá? Essas linhas delimitantes, ok? Aí nós temos 5 faixas, 3 claras, separadas por 2 escuras. Vocês vão entender o que é isso daqui a pouco, tá? As faixas escuras são locais de sobreposição de actina e miosina. Então vejam só, vou mudar até a cor aqui. Vou mudar a cor. Aí. Vou fazer um verde, tá? A partir da linha Z, partem os filamentos de actina. Vou fazer 4 aqui. Partem os filamentos de actina, tá? Filamentos de actina. Então aqui eu tenho a actina, ok? Linha Z, parte os filamentos de actina, parece um garfinho. Entre os filamentos de actina, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar um ciano, acho que vai destacar bem. Nós temos a miosina. A miosina é um bastão mais grosso que fica aqui dentro, tá? Aqui no meio dos filamentos de actina. A actina é mais fina que a miosina, tá? A miosina é mais grossa que a actina. Então vejam, nesse momento aqui eu tenho um sarcômero, tá? Eu vou mudar de novo a cor para mostrar para vocês o que é cada coisa. Cadê o vermelho, que eu gosto de vermelho? Então, ó, linha Z, delimitando o sarcômero. Aí eu tenho claro, escuro, claro, escuro, claro. Claro só tem actina. Escuro tem a sobreposição de actina e miosina. Claro no meio só tem miosina, escuro sobreposição de actina e miosina e claro de novo só tem actina, tá? Então guardem isso aí com vocês. As faixas claras são locais sem sobreposição, as faixas escuras são locais com sobreposição, tá? Continuando. A linha Z, como eu disse, delimita o sarcômero, o local onde os filamentos de actina estão inseridos, naquele garfinho que nós falamos. A banda I é a região clara, interna à linha Z, onde existe somente filamento de actina. Dá para eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui. Isso aqui seria a banda I. I, tá? Banda I. Z, is. Ok? Vamos lá, próximo. Próximo. Aí. A banda H é a região clara, central, onde existe só filamento de miosina. Então, vou voltar de novo para completar aqui. Essa região central é a banda H, tá? Só tem filamentos de miosina sem sobreposição. E ainda tem a chamada banda A, que é a região que compreende todo o filamento de miosina, onde se concentra... E tem a banda A, que é a região que compreende todo o filamento de miosina, onde parte se encontra sobreposta com a actina. Então vamos voltar aqui de novo. Vocês vão ver que essa região aqui, ó, onde eu tenho a miosina, é a chamada banda A. Por que isso é importante? Vocês vão ver quando houver a contração, vai diminuir o I, vai diminuir o H, só que o A vai manter a mesma coisa, que é para provar que o sarcômero ele não encurta, que as integrantes, né, as faixas ou os componentes do sarcômero não se encurtam. Então veja aqui, ó, Z, I, só onde tem actina, tá?
Aqui é o H, só onde tem miosina. I, de novo, só onde tem actina. A é toda a extensão da miosina, ó, ponto da miosina até a ponta da miosina. Esse é o sarcômero relaxado. Esse é o sarcômero contraído. Veja, o que aconteceu quando contraiu? As linhas Z se aproximaram, a banda I diminuiu, a banda A diminuiu, só que a banda H diminuiu, mas a banda A permaneceu indiferente. O que aconteceu aqui? É uma prova que nós tínhamos aqui o sarcômero nessa posição. Quando aconteceu a contração, elas deslizaram umas sobre as outras, não houve um encurtamento. Então veja aqui, é como se eu tivesse meus polegares, eu medisse a distância, tá? Então o sarcômero está relaxado. Quando eu faço a contração, eu vou encaixando as filamentos de actina e miosina. Os meus dedos se aproximaram, mas os meus dedos não diminuíram de tamanho, eles simplesmente se encaixaram. É o que aconteceu ali, tá, no sarcômero. Então, a banda A, que é toda a extensão da miosina, não se alterou. A banda H, que era a região interna, onde só tinha miosina, e a banda I, que era aquela região onde só tinha actina, elas diminuíram, porque essa sobreposição, né, esse deslize, aumentou ainda mais as regiões com sobreposição que nós tínhamos, tá? Ok? E aí as etapas da contração muscular. Eu vou até elencar aqui, numerar para ficar mais fácil da gente entender. Primeira coisa de tudo, para o músculo se contrair, o impulso nervoso chega ao músculo, causando a despolarização da membrana plasmática. Tá? Ali, um neurônio ele vai até um músculo e vai liberar, geralmente, acetilcolina. Acetilcolina, se for um músculo esquelético. Tá? E essa acetilcolina vai ser responsável por sensibilizar a musculatura, disparando uma nova mensagem de impulso nervoso. Então, primeira coisa que tem que fazer é o impulso nervoso chegar. Segunda coisa, ocorre a liberação de cálcio armazenado no retículo. Então, esse impulso nervoso, vindo pelos túbulos T, vai descer a membrana, vai chegar lá nas miofibrilas e vai liberar o cálcio, tá, no interior da musculatura. Esse cálcio vai ser fundamental para a contração muscular. O que acontece no cálcio? 3. O cálcio entra em contato com as miofibrilas, provocando a ligação da miosina com a actina. Então, o cálcio é o ativador da ligação da miosina com a actina. Como que isso funciona? Actina e miosina, elas estão muito próximas, como se estivessem assim. E existe uma afinidade entre a cabeça da miosina com a actina. Só que, se elas estivessem desprotegidas, haveria espontaneamente uma ligação e uma contração. E essa contração não se soltaria, não ocorreria um relaxamento. Então existe uma proteção, como se fosse uma capinha protetora aqui, tá? Que deixa com que as duas peças, miosina e actina, estejam próximas, porém não se encostem. O que o cálcio faz? Quando ele está no músculo, ele tira essa capinha protetora e isso faz com que instantaneamente a miosina acople na actina e puxe para o interior, para a região mediana do músculo, provocando a contração. Então, gente, na verdade, o músculo, para contrair, ele não gasta energia, não gasta ATP, porque essa ligação de actina e miosina, ela é espontânea. Nós vamos gastar ATP para relaxar a musculatura. É claro, se você tem um movimento constante de contração, tem que ter um relaxamento. Porque só contrai, ele não relaxa, não tem contração de novo. Então, a contração é algo praticamente espontâneo. Há o relaxamento que vai requerer uma quantidade maior de energia para acontecer. Tá? 4. A miosina puxa os filamentos de actina que deslizam sobre a miosina. Atenção, eles não encurtam. É igual uma gaveta. Se você pegar a gaveta empurrar a gaveta, aquela caixa da gaveta que se escondeu ali na mesa, ela não diminuiu de tamanho. Se você medir, ela tem a mesma profundidade, ela estando puxada ou estando colocada no lugar. Mas o que acontece, você encaixou de uma certa forma que ela se deslocou, ela deslizou e você escondeu o conteúdo dessa gaveta. É mais ou menos o que acontece ali com actina e miosina, tá?
5. Moléculas de ATP. 5. Cadê? Moléculas de ATP liberam energia, fazendo com que a cabeça da miosina se dobre e volte à posição inicial, ou seja, promove o relaxamento da musculatura, tá? É o ATP que vem no final para relaxar o complexo. Então aqui nós temos, ó, aqui nós temos as miofibrilas, aqui o retículo sarcoplasmático, túbulo T e o estímulo. O estímulo vem despolimerizando. Túbulo T. Cálcio. Libera o cálcio. Liberou o cálcio. Existe o quê? A contração. A contração, a miosina puxa a actina, os sarcômeros deslizam, depois vem o ATP, libera energia e ocorre o relaxamento, tá, da contração. Ok? Mais ou menos aqui dá para a gente identificar que essa é a cabeça da miosina. Aqui nós temos os filamentos de actina. Essa partezinha alaranjada aqui, ó, é o que dá afinidade com a cabeça da miosina. Só que esse sistema de proteína, chamado troponina, que é essa verdinha, e a tropomiosina, que é esse bastão, eles protegem esse ímã, vamos dizer assim, com a cabeça da miosina. O que o cálcio faz? O cálcio se acopla aqui e puxa esse sistema, liberando essas cabecinhas aqui. Isso faz com que a cabeça da miosina se ligue e dobre, e aí ela puxa a actina. O ATP vem aqui e faz essa cabeça se desligar, promovendo o relaxamento. Tá? Olha aqui que lindo isso, ó. Cálcio, puxou e aí liberou exatamente aqui, tá? As pontes. Deixa eu repetir. Aqui, ó, viu? Cálcio grudou no complexo, puxou, expôs a ligação, onde a cabeça da miosina vai se ligar, fazendo com que aconteça a contração. Olha só, pessoal, vejam aqui esta animação, tá? Nós temos, neste momento, o cálcio, que é essa bolotinha amarela, que vem e tira o complexo troponina e tropomiosina, tá? Nós temos o ATP, que é essa bolinha verde aqui, que depois se quebra em ADP mais P, e nós temos esse cone branco que aparece aqui, que é o magnésio, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, que ele tem uma importante função agora, no relaxamento muscular, tá? Então, ó, quando o estímulo para, o cálcio passa a ser bombeado ativamente, olha o ATP aqui de novo, para dentro do retículo sarcoplasmático. Enquanto houver cálcio bagunçando ali o coreto, né, no meio lá das miofibrilas, a contração muscular vai acontecer, tá? Somado a isso, ou seja, somado a essa recaptação de cálcio que acontece guardando no retículo, o magnésio passa a atuar também no relaxamento, visto que ele tem ação antagônica ao cálcio. Ou seja, o cálcio estimula a contração e o magnésio, juntamente com o recolhimento do cálcio do músculo, estimula o relaxamento muscular, tá? Ainda no relaxamento, a deficiência de magnésio pode causar contrações involuntárias, tremores, cãibras, arritmias cardíacas também. Às vezes a gente está com aquela tremedeira na pálpebra, né? Isso às vezes pode ser uma falta de magnésio, tá? Que pode atrapalhar a contração muscular. E uma curiosidade aqui, existe um processo chamado rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica é aquele fenômeno pós-morte em que a falta de ATP bloqueia a retirada de cálcio dos músculos, o que impede o relaxamento muscular. Isso é aquela característica do cadáver estar duro, tá? Ele fica duro, fica rígido, porque não existe energia para retirar o cálcio dali e a musculatura permanece contraída. Essa rigidez pós-morte dura em torno de 12 horas e depois começa a acontecer a degradação das miofibrilas e, naturalmente, o corpo, né, vai amolecendo aos poucos, tá? Qual que é o papel da fosfocreatina, então, que nós citamos agora há pouco? A fosfocreatina se transforma em creatina, ou seja, o que ela tem que fazer? Ela tem que perder um fosfato, tá? Um fosfato, tudo bem?
Em repouso, as moléculas de creatina são recarregadas com mais fosfatos, voltando a ser fosfocreatina. Então existe um ciclo de recarregamento e liberação. Parte da creatina é convertida em creatinina e excretada pelos rins. Isso é um exame de creatinina para ver se seus rins estão funcionando bem. Tá? Então, de acordo com a quantidade de creatinina presente na urina, dá para estimar se está havendo funcionamento renal bom ou não, ok? Tem um esqueminha legal aqui, ó. Então, nós temos o seguinte: o metabolismo do ATP, respiração celular, por exemplo, pega o ADP mais P e transforma em ATP. E aí, durante o exercício, você faz essa quebra, tá? No descanso, o que acontece no descanso? A creatina pega esse fosfato inorgânico e se transforma em fosfocreatina. Durante o exercício, tá? O músculo pega esse ADP mais P que foi gasto e transfere esse fosfato da creatina para o ADP, transformando em ATP. E essa creatina vira creatinina, tá? Essa creatina fosfato ou fosfocreatina vira apenas creatina, tá bom? Então, creatina, moléculas de creatina são liberadas durante o exercício intenso, tá? E essas unidades formam a creatinina, que são excretadas na urina. E o ATP para a contração muscular, ele vem muito mais dessa liberação da fosfocreatina para recarregar o ADP em ATP do que propriamente da respiração celular, ok? Para fechar esse assunto, temos ali as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Fibras do tipo 1 ou miosina lenta são adaptadas a esporte de alta resistência, como maratonas. Elas são chamadas também de fibras vermelhas, pois possuem mais mioglobina, mitocôndrias, maior irrigação sanguínea, é uma fibra para longa duração. É lento, mas é longo. É lento, mas é longo. Devagar e sempre, pensa assim, tá? Fibras do tipo 2 ou miosina rápida são adaptadas a esporte de explosão, esporte de curta duração, 100 metros raso, levantamento de peso, por exemplo, são chamados de fibras brancas. Por que brancas? Porque possuem menos mioglobina, menos mitocôndria, menor irrigação sanguínea, essa fibra trabalha mais com fermentação do que propriamente com respiração, tá? Então ela está relacionada com explosão. Normalmente nós temos 50% de cada fibra no nosso corpo, tanto fibras rápidas quanto fibras lentas. Então, teoricamente, nós poderíamos fazer qualquer tipo de esporte, de resistência ou de explosão. Algumas pessoas geneticamente têm um nível de fibras no corpo diferenciado. Tem gente que tem 70% dos músculos de fibra rápida. Tem gente que tem 70% dos músculos de fibra lenta. Isso dá uma aptidão maior para um determinado tipo de exercício, que é o que a gente chama de aptidão genética, por exemplo. Né? Que às vezes só o treino não basta, porque aqui determinada pessoa leva vantagem física sobre a outra por ter, tá, uma quantidade determinada geneticamente por essas fibras, ok? Dá para identificar aqui, ó, veja, um corte de músculo transversal, nós vemos que são as fibras lentas, lenta e longa, esporte de longa duração, maratona, por exemplo, tá? Tem muita mioglobina, muita hemoglobina, muita mitocôndria, faz respiração celular aeróbica. As fibras rápidas são essas mais claras, elas são brancas porque tem menos irrigação, tem menos mioglobina, são esportes de explosão e fazem, no caso, estão relacionados com desempenho em explosão 100 metros rasos, por exemplo. Tá? Para fechar a aula aqui, nós temos essa música. Essa música eu atirei o pau no gato, tá? Super simples para lembrar vocês das principais relações da contração muscular. Tudo bem? Então vamos lá? Cantar a musiquinha. 3, 2, 1. Para a contração do músculo, actina, na, miosina, na, não encurtam-se, só deslizam-se, sempre com, muito cálcio e ATP. ATP! De novo.
Para a contração do músculo, actina, na, miosina, na, não encurtam-se, só deslizam-se, sempre com muito cálcio e ATP. ATP! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula, tá? Se inscrevam no canal se você não está inscrito ainda, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com os colegas, deixe um comentário, faça o que você quiser. Tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre tecido nervoso. Tô ficando nervoso, tecido nervoso. Tudo bem? Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.